Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para mais essa conversa nesta hora. E hoje eu quero comentar a mensagem O Sinal deste Tempo, pregada pelo profeta, referindo-se à profecia de São Lucas 17 e outras escrituras a respeito do sinal prometido por Deus antes que o julgamento chegasse sobre a terra. Por que isso é muito importante para nós? Porque, de acordo com o livro de Atos, capítulo 3, todo tema referente à segunda vinda de Cristo, referente à marca da besta, referente à fé para o arrebatamento, referente ao poder transformador, tudo isso está ao redor da pessoa do Espírito Santo, que é o Senhor Jesus Cristo, que visitaria a igreja através do seu profeta, de acordo com Malaquias, capítulo 4 e Apocalipse 10, verso 7, esse sinal do tempo do fim. Romana pregou muitas mensagens relativas a essa profecia de São Lucas 17, São Mateus capítulo 24, que diz a respeito ao aprontamento da igreja. Então toda a nossa expectativa de sermos transformados está conectada com a mensagem do anjo de Apocalipse 10:7, que é o anjo da sétima era, que é o anjo do sétimo selo, que é o anjo da sétima trombeta, que é o anjo de Apocalipse 10, o terceiro anjo de Apocalipse 14, o anjo de Apocalipse 18, que chama a igreja para fora, o mensageiro de Mateus 25, que prega a mensagem para despertar as 10 virgens. Veja, ele é o nosso Eliezer, ele é aquele que viria para precursar a segunda vinda, como João precursou a primeira vinda, um profeta como Moisés, um profeta como Noé, enfim, como um grande eixo. Tudo gira ao redor dessa profecia, porque essa profecia diz respeito à ressurreição de Jesus Cristo, através do seu corpo, que é a igreja. Então ele deu uns para profetas, outros para apóstolos, pastores, evangelistas e mestres. Veja, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Então haveria um sinal, antes que o julgamento caísse, um sinal para despertamento, um sinal para aprontamento. Veja, uma igreja agora sendo chamada a fé original. Veja, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a sua palavra. Então Deus teria que enviar um profeta, de acordo com a Bíblia, para restaurar a igreja à condição da fé original. Porque Joel, veja, ele viu a necessidade da restauração. E o próprio apóstolo São Pedro, em Atos 3, veja, a partir do verso 19, referindo-se à segunda vinda de Cristo, ele escreve: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Então veja, Jesus Cristo manifestado em nosso meio. Veja, eu vou destacar a palavra pela presença do Senhor. Veja, o mesmo Jesus Cristo que andou aqui há 2000 anos atrás, se manifestaria aqui no tempo do fim entre o seu povo. Essa é a Escritura, essa é a Bíblia. Veja, e envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo. Então veja, o profeta prega a mensagem, a restauração da árvore noiva. Ele também tece a profecia a respeito da semente. Veja, a semente cai no solo, depois ela produz um broto, chega florada, chega ao cacho até que o grão seja formado dentro do cacho. Depois ele fala da restauração da árvore noiva, que foi destruída pelos poderes do anticristo, do falso profeta, durante 7 eras da igreja. E a Bíblia promete a restauração, veja, iniciando por Lutero, continuando com John Wesley, até chegar a Pentecostes, até chegar à adoção plena nos dias da voz do sétimo anjo. Veja,
Porque Moisés disse: o Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Por isso o anjo veio na caverna. Veja, no mesmo dia que a bandeira de Israel era hasteada na ONU, foi o dia quando o anjo visitou o profeta. Na mesma hora, veja, e o anjo disse para o profeta: assim como a Moisés foram dados 2 dons, a ti também será dado 2 dons. Veja, um profeta como Moisés. Agora veja, e acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. Veja a importância de entender essa mensagem, entender essa profecia. Por isso, todo aquele que recusa a voz de Deus através desse profeta, veja, recusou o Espírito Santo e, consequentemente, será marcado com a marca da besta e ficará para a grande tribulação. Foi exatamente aí onde a virginécia falhou, quando o Espírito Santo desceu. Veja, Mateus 25, ela foi despertada por uma mensagem e foi justamente na hora em que o esposo veio, foi que ela se levantou e rejeitou o Espírito Santo e foi atrás de algum movimento religioso, porque ela não podia conceber a ideia de que Deus estava velado em carne humana de acordo com a profecia, porque dizia: como foi nos dias de Ló, assim também seria nos dias da vinda do Filho do Homem. Então continua, veja, e todos os profetas, desde Samuel, todos quantos depois falaram, também anunciaram esses dias. Por isso a profecia em Apocalipse 10:7 diz assim: mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos seus servos os profetas. Veja, plural. Por todo o Velho Testamento estava apontado este dia que nós estamos vivendo. Então o profeta prega essa mensagem, o sinal deste tempo, baseado em São Lucas 17, baseado na experiência que teve Abraão quando aquele anjo visitou a semente real antes da queima de Sodoma. Então prega o profeta no parágrafo 51. Veja, Deus sempre dá sinais ao seu povo, sempre. Ele, Deus, em todas as eras tem dado sinais ao seu povo, e sem fazer nada, Deus envia um sinal. Ele sempre envia um sinal primeiro, e ele prometeu que faria a mesma coisa, porque ele não pode mudar. Veja, então, quando nós vemos o fim dos tempos aparecendo e os sinais do fim do tempo, até mesmo o último sinal que foi prometido antes de Sodoma pegar fogo, veja, nós temos tido regozijo, nós temos tido as estrelas abaladas nos céus, temos tido guerras e rumores de guerras, temos tido terremotos em diversos lugares e todas essas coisas, com os dons do Espírito, tem retornado para a igreja. Temos tido todas essas diferentes manifestações, grandes cultos de curas e coisas mostrando. Isso tudo são sinais. Mas, veja, o último sinal. Então veja, não haverá mais profetas, não haverá mais sinais. Logo após a saída do anjo que tem visitado a igreja aqui no tempo do fim, que foi o mesmo anjo que visitou Abraão. Veja, exatamente antes dos gentios serem queimados, o sinal foi Deus manifestado em carne humana. Ninguém nega que aquele ser que apareceu em forma corpórea e que comeu com Abraão era o próprio Deus, porque Abraão o adorou. Isso é grandioso, irmão. Essa é a profecia para os nossos dias. Veja, exatamente. E Jesus disse que seria assim, veja, no seu retorno. Agora, nós devemos ter cuidado e nos endireitarmos com Deus. Certifique-se de que você está certo agora. Eles eram judeus, sempre foram dependentes de seus sinais. Vocês sabem, ao invés de teologia e discursos, eles tinham que confiar em sinal, porque o real e verdadeiro crente sempre crê que Deus é um Deus de poder. Deus de poder. Veja, e onde Deus está, sinais têm que acontecer. Por isso que o sinal do tempo do fim
foi a vinda do profeta de Malaquias 4. Noé foi um sinal para o seu dia. Abraão foi um sinal para o seu dia. João Batista foi um sinal para o seu dia. Jesus foi um sinal para o seu dia. E o anjo de Apocalipse 10:7 é um sinal para o nosso dia. Você quer um sinal? Aí está. Este é o sinal que nós devemos prestar atenção, porque este é um sinal escriturístico, não qualquer sinal, mas um sinal escriturístico. Dar as costas para isso é ser marcado com a marca da besta. Então continua o profeta. Vejam vocês, é como bater numa peça de aço quente, numa bigorna. Vejam vocês, as faíscas têm que voar. Isso reflete, e em qualquer lugar onde Deus está, isso também acontece. Há sinais e maravilhas. Jesus disse, esses sinais seguirão. Sinais sempre, veja, Deus sempre dá sinais, como Ele fez no princípio e os dá em todas as gerações até o fim. Ele fez isso no tempo de Noé. Noé foi um sinal para aquela geração. Ele foi um fanático aos olhos do mundo, para os cientistas. Ora, a mensagem dele não combinava em nada com o entendimento científico deles. Ele disse, cairá água dos céus e inundará a terra. E eles poderiam ter a habilidade de fotografar a lua, ou com seus radares, ou o que quer que seja. Eles disseram, não há água alguma lá. Disseram, eu posso provar cientificamente que não há água nenhuma lá, diziam os cientistas. Mas veja, o dilúvio veio. Noé preparou a arca. Os que estavam preparados entraram. Da mesma forma agora. Deus mandou um profeta e ele preparou a arca. E a arca é o verdadeiro batismo com o Espírito Santo. Somente a verdadeira igreja que está em Cristo, pelo verdadeiro batismo com o Espírito Santo, é que não será atingida pelas pragas de Apocalipse, porque foi dado ordens aos anjos destruidores de que não tocassem aqueles que têm o sinal. E o sinal é o Espírito Santo. Veja, o sinal, foi isso que a Virgem Nécia rejeitou. Ela rejeitou o Espírito Santo. Ela se conformou com a justificação pela fé, se conformou com a santificação, se conformou com algum movimento de igreja e não pôde receber o verdadeiro Espírito Santo que vem através dessa mensagem. Veja a abertura dos 7 trovões, os 7 selos, a própria vida de Deus agora vindo para o seu corpo, que é a igreja. Esse é o sinal, a vida de Deus na igreja. E só pode vir através da pregação dessa mensagem, porque a fé vem pelo ouvir o evangelho da vossa salvação. Veja, tendo nele também crido, fosse selados até o dia da redenção. O sinal deste tempo, pregado no dia 13 de 11 de 1963. Irmão, Deus te abençoe. Espero que a conversa tenha ajudado. Veja, tudo está conectado com o anjo de Apocalipse 10:7. A mola mestra, a estrutura vertebral, porque ali está Jesus Cristo manifestado. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e a trombeta de Deus. Deus te abençoe e até a próxima conversa, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.